Olá! Na quinta-feira eu enviei para vocês um material sobre coesão textual e vocês devem ter lido, acredito eu. E lá a gente percebe que coesão textual são mecanismos linguísticos que permitem uma conexão lógico-semântica entre as partes de um texto. Ou seja, são aqueles conectivos que vão ligar as frases, que vão ligar as orações, para dar a elas um sentido correto. Eu enviei para vocês 2 vídeos de uma professora que eu gosto muito e que ela explicou isso, essa atitude, esta ligação e harmonia que possibilitam o desenvolvimento de um bom texto, né? Que vai amarrando as ideias, é como se estivesse entrelaçando as ideias de modo que tudo fique claro. Enfim, essa explicação já foi dada. O que eu quero fazer hoje é ir corrigindo as questões do livro que eu pedi para vocês fazerem. Talvez eu pique um pouco, saia cortando um pouco o vídeo se ele ficar muito longo. Lá na página 266, né, ele nos apresenta um quadro onde tem uma tela de um computador em que está escrito: pela internet você pode ir ao banco numa terça-noite se estiver trabalhando, numa sexta-tarde se estiver chovendo ou num sábado de sol se for maluco. Em uma leitura rápida, o enunciante parece não apresentar lógica ao supor, por exemplo, ir ao banco à noite. Contudo, essa falta de lógica se mantém quando consideramos o sentido global do texto e da expressão ir ao banco no contexto. Ou seja, quando que essa falta de lógica se mantém? Quando consideramos o sentido global do texto e da expressão ir ao banco no contexto? Justifique a sua resposta. Bem, não é. Por quê? Porque no contexto dado pelo livro, fica claro que se trata de acessar uma conta bancária por meio da internet e não se deslocar até uma agência bancária à noite, ou se estiver chovendo, ou se tiver um dia de sol, tá? Que são momentos em que o banco está fechado, sobretudo na terça à noite ou no sábado à tarde, porque nesse horário os bancos estão fechados, a não ser que se use o caixa eletrônico, ok? Depois, na 2, ele pergunta: a segunda e terceira linhas do enunciado principal apresentam paralelismo sintático. Paralelismo sintático é semelhança quanto à construção do enunciado, e semântico, semelhança quanto ao sentido. Considerando-se o contexto, o que há em comum entre essas linhas quanto ao sentido? Bem, as duas linhas indicam dificuldade de locomoção para ir ao banco, ou porque é à noite, ou porque a pessoa está trabalhando, ou porque está chovendo. Letra B. A quarta linha quebra o paralelismo das linhas anteriores e também a expectativa do leitor. Explique essa afirmação. A quarta linha diz: ou num sábado de sol, se for maluco. Vamos ver como que quebra esse paralelismo. Ora, qual é a expectativa do leitor? É de que se fosse apresentada uma nova dificuldade de locomoção. Por isso, e isso não ocorre. Não é uma dificuldade de locomoção, né? 3. A última linha do enunciado brinca com o leitor e ativa seu conhecimento de mundo. Que pressupostos lógicos estão contidos na afirmação ir num banco, ao banco num sábado de sol se for maluco? O que significa? O que se pressupõe disso, né? Bem, os pressupostos é que, imagina, um sol enorme em um sábado, né? Então, num sábado de sol, o cliente até pode acessar o banco se quiser, mas o anunciante considera essa ação
absurda, pois o cliente deveria aproveitar o dia para se divertir, para ir à praia, para passear, coisa que infelizmente agora a gente não está podendo fazer, né? Letra B. Do ponto de vista da interação com os leitores, qual é o efeito dessa brincadeira? Bem, obviamente que essa brincadeira produz humor. E com isso faz o quê? Descontrai e aproxima mais o leitor do anunciante. Aproxima mais o leitor daquilo que ele quer fazer. Porque vocês já perceberam que esse é um anúncio de um banco, do Citibank, né? Levando-se em conta que o anúncio tem, a letra C, tá? Levando-se em conta que o anúncio tem como finalidade promover os serviços do banco e o nome da instituição, ele alcança seus objetivos. Tá vendo como que tudo tem que estar amarrado? Nada é escrito, porque eu vou escrever isso e acabou. Nem mesmo as poesias, elas têm que ter um porquê. A quem quer atingir, de que forma quer atingir. Para que isso fique claro, tem que ter uma coesão textual. Então, nessa letra C, levando-se em conta que o anúncio tem como finalidade promover os serviços do banco e o nome da instituição, ele alcança seus objetivos? Claro. Por quê? Porque ele transmite a ideia de que fazendo um dos serviços de internet oferecidos pelo banco, o cliente terá um banco moderno, sempre à sua disposição, mesmo nos momentos mais inesperados. 4. O sentido construído em um texto depende de vários fatores, entre eles a conexão gramatical entre as palavras e expressões utilizadas. No anúncio em estudo, por exemplo. Letra A. Que expressão marca a ideia do lugar aonde ir? Né? O lugar aonde ir, aonde, dando movimento. Ao banco. Letra B. Que expressões marcam a ideia de tempo ou do momento em que se vai a esse lugar? Quais são as expressões que dão ideia de tempo? Vamos lá. Numa terça à noite, numa sexta à tarde ou num sábado ensolarado. 5. As conjunções. Lembra? Conjunções que a gente estudou que ligam o quê? Ligam as orações. As conjunções cumprem também um papel importante na conexão gramatical do texto. Considere estes sentidos. Então, as condições de condição, causa, alternância, dúvida e tempo. Qual deles a conjunção se apresenta em suas 3 ocorrências? Em qual? Em conjunção, em condição, em causa, em alternância, em dúvida ou em tempo. Apresenta nas suas 3 ocorrências o sentido de condição. Letra B. Qual deles a conjunção ou apresenta? Quando está aqui, numa sexta à tarde, se estiver chovendo, ou num sábado de sol, se for maluco. Ou uma coisa ou outra está alternando. Então, o sentido é de alternância, de dúvida, né? E de condição é pela internet. Qual é a condição? Se você pela internet, se você pode ir ao banco, numa terça à noite, se estiver trabalhando, a condição. Se estiver trabalhando numa sexta à noite, então é condição, tá? 6. No enunciado principal, há 2 figuras de linguagem. A elipse, que consiste na supressão de palavras, e o zeugma, que consiste na supressão de um grupo de palavras. Supressão é que retira, é que ela não aparece, né? Que palavra está em elipse no trecho? Pela internet, você pode ir ao banco numa terça à noite, se estiver trabalhando. Repetindo, pela internet, você pode ir ao banco numa terça à noite, se estiver trabalhando.
Qual palavra aí sofreu uma elipse, foi retirada? Pense bem. Pela internet, você pode ir ao banco numa terça à noite. Se você estiver trabalhando. Então, a elipse que ocorreu aí foi do pronome você. Que palavras, letra B, que palavras e grupos de palavras estão em elipse e em zeugma no trecho? Numa sexta tarde, se estiver chovendo, ou no sábado de sol, se for maluco. Pela internet. Você pode ir ao banco numa sexta à tarde, se estiver chovendo, ou pela internet, você pode ir ao banco no sábado de sol, se você for maluco. Entenderam? Então pela internet, você pode ir ao banco numa sexta à tarde, se estiver chovendo, ou pela internet, que foi suprimido, que sofreu uma elipse, você pode ir ao banco num sábado de sol, se você for maluco. Que vantagens, letra C, que vantagens as supressões trazem para o texto? Lembra que numa aula eu falei assim, a gente às vezes quando vai escrever, a gente repete muito, o menino foi à praia. Aí o menino quis jogar bola, jogou bola com seu colega, mas o menino não conseguia fazer gol. Porque o menino, então, quando a gente retira, no caso esse substantivo, menino, aí a gente substitui por uma outra coisa ou deixa sem, tá? Isso é uma vantagem porque enriquece o texto. O menino foi à praia. Ele quis jogar bola, mas não conseguia fazer gol. A gente tirou esse ele, menino, 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 substituiu por um pronome ou deixou no contexto ele claro, entende? Então, a letra C, que vantagens as supressões trazem para o texto, é porque elas evitam as repetições, certo? Que tornariam o texto desagradável e isso faz com que o texto fique mais enxuto, entende? Porque você já pensou se fosse assim? Pela internet você pode ir ao banco, né? Numa sexta à tarde, se estiver chovendo. Ou pela internet, você pode ir ao banco num sábado de sol se for maluco. Viu como é que ia ficar repetitivo? Então, a gente faz esse tipo de supressão, que a gente chama de elipse ou zeugma, que são figuras de linguagem, para que a gente tenha o texto mais limpo, mais claro, mais agradável de se ler. Então, evitem as repetições quando vocês forem fazer um texto, quando vocês forem redigir uma redação, ok? 7. Mais abaixo no anúncio, em letras menores, lembram-se que eu falei com vocês que quando a gente pega um texto para ler, a gente tem que ler ele todo. Sobretudo nos concursos, nas provas, porque eles têm essas pegadinhas de pegar aquelas palavrinhas pequenininhas, muitas vezes eles repetem, como foi no caso aqui do livro, em letras maiores, tá? Mas a gente tem que estar atento ao que está escrito no texto todo. Então, lá no anúncio, está escrito assim, naquelas letras pequenininhas. Não dá mais para viver sem internet. Mas, graças a ela, dá para viver sem ir ao banco. Pelo Citibank online, você pode pagar contas, fazer transferências, empréstimos, investimentos, solicitar cotações de seguros, resolver o seu dia a dia bancário. Tudo muito simples, pois o Citibank online resume o seu relacionamento com o banco numa única tecla. Observe as conexões gramaticais que existem no interior do texto. Que palavra anteriormente expressa é retomada pelo pronome ela? Esse ela que tem aí. Mas graças a ela quem? Ela, internet. A palavra internet. Que expressão a palavra banco retoma? Banco retoma a palavra Citibank. A expressão Citibank online.
tá? É o banco. A expressão resolver o seu dia a dia é uma espécie de resumo de ações já mencionadas no texto. Quais são essas ações? Né? Abreviar o corre do dia a dia. Quais são elas? Pagar contas, tá aqui, ó. Fazer transferências, empréstimos, investimentos, solicitar cotações de seguros. Tudo isso é o quê? É a expressão que eles usaram como uma espécie de resumo, tá bem? Letra D. Qual a outra palavra do texto tem a mesma função que a expressão citada no item anterior? Qual outra palavra do texto tem a mesma função que a expressão citada no item anterior? O item anterior é dia a dia. A palavra tudo. Tudo. Relacione a parte visual do anúncio. A oitava. Relacione a parte visual do anúncio com a parte verbal. Até que ponto elas se completam ou até que ponto se opõem? Bem, a imagem que está lá é o ambiente de um escritório, né? Em destaque, como eu falei logo no começo, está a tela de um computador. E essa tela de computador, ela está conectada exatamente ao quê? Citibank online. Ao fundo, preste atenção em todos os detalhes, né? Nós vemos o quê? Árvores, um dia ensolarado, porque a gente vê a sombra das coisas e a claridade, então a gente vê que está ensolarado. Logo, elas se complementam e ao mesmo tempo se opõem, dando a entender que, com a tecnologia oferecida pelo banco, fica mais fácil trabalhar, unir trabalho com lazer. Né? Ele está trabalhando, resolvendo as coisas dele, mas ele está no escritório. A gente podia também dizer que esse escritório pode ser que seja na própria casa dele, como eu estou fazendo aqui agora, né? Trabalhando em casa. Então, eu estou juntando, unindo o trabalho e o lazer, porque está um dia hoje agradável, não está nem frio nem calor. É porque eu sou friorenta e estou usando essa camisa, tá? Então, é isso que a gente tem nesses exercícios. Logo após, vem... eles falam sobre esse exercício que nós fizemos, sobre o anúncio, e fala sobre a construção desse texto, e explica o que é coerência textual e coesão textual, né? Que a coerência textual são essas conexões lógico-semânticas que fazem todo o texto ter um significado, né? Que é resultante de solução vocabular, enfim, de um texto que fica mais limpo, mais límpido, mais claro, que não tem repetições, né? Onde as palavras são usadas de maneira muito, eu gosto de usar essa palavra arquitetônica, como uma construção, sabe? Pedra sobre pedra, então palavra com palavra, fazendo esse assunto ficar rico, claro e objetivo. E a coesão textual, que são o quê? Aquelas conexões, os conectivos usados de maneira certa, né? As alternâncias que existem entre um conectivo e outro, que são responsáveis pelo quê? Pela articulação dessas palavras e pela teia que se usa para que todo o texto fique claro, tá? Dando a ele uma produção de sentido. Então, esse é o nosso primeiro, né, exercício feito.